reconheça no rosto abrigo do lar de mãe. Esse aqui era tudo morro, né? Areia, mato. A gente para ir à praia saía correndo aqui. Uma casa, uma na esquina, outra na outra, aquela esquina dali. A escada não tinha escada, era descida de areia. Descida de areia. A gente descia e se enterrava. A metade das pernas ficava enterrada. Não tinha água. Carreguei muita água daqui. Lá embaixo, no chafariz dali de cima, da escola. A gente quisesse água, logo eu pequena, ia pegar lá ali embaixo, na Tuiuti. Era que arranjava água, roupa lavava nas cacimbas da praia. E a gente cozinhava com a lenha do mato. Eu trabalhava de doméstica. Com a doença dele, eu tive que sair do emprego para tomar conta dele. Porque ele depende de mim para tudo. Para comer, para tudo. Depende de mim e dos meus filhos. E toda a renda que entra aqui é a dele. Para tudo dentro de uma casa. É o salário dele. Eu comprei esse bequinho. Na época foi 3 cruzeiros. Eu trabalhava de doméstica para pagar. Não é nem documento de cartório, é da prefeitura que tem Agripino, a foto de Agripino, naquele tempo que ele dava carta de volta ao povo. Mas foi essa que Deus me deu, né? Não paga aluguel, só paga água e luz. O projeto Mãe Luísa Acessível é um projeto que se propõe a trazer assistência técnica para a habitação de interesse social e atender especificamente as famílias com pessoas com deficiência. O processo se divide basicamente em 3 etapas. A etapa de diagnóstico, levantamento das casas, né, o levantamento físico, a entrevista com as famílias. O segundo passo é o projeto de arquitetura, o projeto de acessibilidade, na verdade, e a última etapa é a execução desses projetos. Nós começamos a fazer os levantamentos, né, preliminares, identificar essas famílias, fizemos contato com o coletivo Poti, da UniRN, que também aderiu ao projeto, com o pessoal do posto de saúde também. Então, o Centro Sociopastoral nos acompanha nas visitas e os agentes de saúde do posto nos acompanham em outras visitas, identificando dentro da comunidade essas famílias que tem pessoas com deficiência. Essa contemplação dessas famílias não foi através de sorteio nem nada, certo? Foi traçado um diagnóstico onde pudemos apurar quais as famílias que tinham mais necessidades e foi através dessa meta traçada que chegamos na casa de cada uma delas. Ele visa melhorar, trazer melhorias para a população, né, principalmente aquelas com mais necessidades, né, com dificuldade de locomoção. Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura lá no morro. Barracão é bangalô, lá é onde existe a felicidade, arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Sou do bairro, moro aqui desde que nasci. Eu trabalho como agente de saúde, é um trabalho bem importante, porque esse trabalho é que leva a população até a unidade de saúde e faz com que a unidade de saúde ele conheça a população. Nosso bairro ele é construído em dunas, muito difícil o acesso. A contar que da casa deles para vir para a unidade é difícil, imagina dentro de casa, eles não têm o acesso é muito restrito deles. É um prazer enorme participar desse projeto como arquiteto, também como um dos responsáveis por organizar, gerenciar e coordenar os projetos e as obras. São casas que têm muitos problemas de habitabilidade, nós encontramos diversos banheiros sem ventilação adequada, ou até mesmo sem as louças sanitárias, né? Então a gente não vê a hora dessas casas prontas e os moradores puderem de fato começarem a usufruir desse novo espaço, né, que foi possível reformar com esse edital do CAL e essa parceria com o Centro Sociopastoral.
A gente vê que cada banheiro desse que vai ser reformado, ou cada rampa que vai ser construída para melhorar a acessibilidade, tem uma equipe por trás. É um grupo grande de profissionais envolvidos em obras às vezes tão pequenininhas, mas que são necessários, né? Esse envolvimento de todo esse pessoal para garantir que o planejamento seja cumprido, que a qualidade da obra seja cumprida e no final tem esse resultado, para esse benefício duradouro para essas famílias. Nós estamos aqui no bairro de Mãe Luísa para observar as intervenções relacionadas ao ATIS 2021, que contemplou 10 residências, né, e essas residências elas estão sendo reformadas e adaptadas para dar uma melhor qualidade de vida a essas famílias em relação à questão da acessibilidade. Sou morador do bairro, na verdade nasci e me criei aqui, e esse projeto tem grande relevância aqui no bairro, visto que muitas pessoas possuem uma renda não compatível com o que poderia fazer dentro de suas casas na questão de acessibilidade, e a gente está aqui tentando ajudar um pouco a todos para que tenham uma melhor mobilidade dentro de suas residências. A dificuldade é muito grande, né, de levar o meu marido para o banheiro. Do jeito que estava, que não tinha condições, era apertado e tinha dificuldade. E agora, né, com o começo da obra, eu acredito que vai melhorar. Já está melhorando, né? Luciana é minha sobrinha, tem dificuldade de sair de casa, pois a gente era muito batente. E a gente está adorando porque a estrutura é muito boa. É tão boa que a curiosidade dos vizinhos foi tão grande que vieram até aqui em casa procurar saber que projeto é esse que está ajudando a gente, né? Aí eu expliquei que era para pessoas deficientes, idosos, né? A maior felicidade é que ela vai poder sair a hora que for necessário, que ela estava muito presa. Agora melhorou bastante. Não só para ela, como para a gente, né? Da família, que também já estamos chegando na idade, né? E precisamos também da rampa, que foi muito bem projetada. São pessoas que perderam sua mobilidade, né? Isso é o espaço que vivia antes muito bem, hoje se torna um espaço complicado. Então esse projeto ele vem dar a essas pessoas uma condição de melhor mobilidade e uma questão de dignidade. Estou aqui visitando hoje a execução desse projeto da casa de Dona Rosa. Está tendo sua casa reformada, tanto a área da cozinha quanto a área do banheiro. E visitar essa experiência, na verdade, é ver na realidade, ver se concretizando sonhos. É ver aqui como vai ser transformada a vida de Dona Rosa e a vida de várias outras famílias que estão tendo acesso a esse projeto de ATIS, de assistência técnica para habitação de interesse social, algo que a gente precisa cada vez mais entender e encarar como uma política pública, como uma responsabilidade do Estado. Editais como esses, profissionais com esse olhar atento e um conjunto de condições que permitam que essas obras aconteçam, são de grande ajuda não somente para as famílias, mas para as comunidades, porque esses projetos utilizam recursos da comunidade, mão de obra da comunidade. Então, é uma transformação, uma mudança que não é somente nas famílias beneficiadas, mas de toda a comunidade do entorno. Estou extremamente feliz, extremamente animado, extremamente disposto, de onde estiver, seja na Câmara, seja enquanto estudante de pedagogia, seja enquanto cidadão da nossa cidade, contribuir para que Mãe Luísa Acessível se torne Natal acessível. Felicidade para todas essas famílias, como a de Pascoal, Luzinete e como tantas outras que precisam de projetos como esse. Achei muito maravilhoso porque era muito precipitado dele descer para o banho, para ele vir ao banheiro fazer necessidade, porque eu estava vendo a hora ele cair e eu não poder nem levantar ele do chão, porque ele é forte. Então, eu achei maravilhoso, foi muito bom a obra que vocês fazem para a melhoria das pessoas que não têm condições, né? Se não fosse essa misericórdia, a gente não poderia fazer. Todas as iniciativas que nós tomamos em Mãe Luísa foram decorrentes de um abandono proposital por parte do poder público que se manifestava não somente em Mãe Luísa, mas no conjunto das periferias e zonas rurais do Brasil. Na realidade, aquilo que nós estávamos fazendo, nós só fomos obrigados a fazer porque o poder público tinha lavado as mãos
dessa obrigação civilizatória que é o papel do Estado em qualquer parte. Que você cria um ambiente em que as pessoas podem ter maior autoestima, maior autoconfiança, maior cidadania. Por exemplo, uma dessas crianças que aprende a tocar um instrumento musical, ele não se torna apenas um músico, ele se transforma enquanto pessoa, enquanto ser humano. Ele aprende a aprender, ele sabe que ele precisa despender um tempo de disciplina para o aprendizado, portanto isso cria autoconfiança. Da experiência Mãe Luísa Acessível, de que medida isso contribui para a cidadania? No sentido de que as pessoas percebem nisso um direito, né? Aquilo que vocês estão fazendo, e até pela metodologia que vocês têm utilizado, de discussão, diálogo com a comunidade, não vem como uma coisa que é uma benesse ou um privilégio pontual, mas é o entendimento mesmo de que as pessoas têm direito a um ambiente domiciliar que seja mais digno. As pessoas às vezes só olham para a questão das vias ciclistas, ou então para a parte de arborização, ou então para a parte de saneamento, e cada um tem uma espécie de especialidade, e sem querer criticar a importância da especialidade, eu também sou pediatra, e portanto tenho também uma especialidade, mas a especialidade ela funciona como uma lanterna, e a lanterna ilumina um ponto. Quando você acende a lâmpada, você vê o ambiente como um todo. Quando você acende a lanterna, você vê apenas um aspecto do ambiente. Mas você só muda essa questão da exclusão social se você acender a lâmpada. Se há escuridão, basta acender a luz. Lauê, lauê, lauê. Eu for, te reconheça no rosto, abrigo, lar de mãe, que de lá pra cá afoga o medo, me dando a certeza